Olá, minha amiga, meu amigo. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 16, analisando os versículos de 5 a 11. Nessa passagem, Jesus ele focaliza a questão da morte dele. Então, ele ensina sobre a morte, alguma coisa que está ali bem forte. E podemos aprender a olhar a partida de um ente querido com outro entendimento. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, é parte daquela conversa de Jesus com os discípulos na última ceia, em que ele dá as explicações todas necessárias para a continuação do trabalho, mas Jesus percebe que aqueles homens ainda não haviam entendido exatamente de que ele falava. Então ele tenta esclarecer mais a situação. O Carlos Torres Pastorino, também na sua coleção Sabedoria do Evangelho, ele trata deste trecho e ele faz considerações bastante amplas, mas nós vamos pegar apenas alguns apontamentos interessantes. O primeiro deles é essa questão da individualidade e da personalidade. Todos os discípulos estavam envolvidos com a personalidade de Jesus. Mas Jesus era a personalidade transitória do Cristo. E é preciso que nós aprendamos a distinguir. Uma coisa é o eu profundo, o espírito. Outra coisa é essa expressão temporária ao longo da encarnação. Então, a partida corporalmente visível do mestre entristece os discípulos, pois eles não conseguem perceber que mesmo o mestre, o Jesus, a personalidade não estando, o Cristo não morreria. Então, eles não conseguem fazer essa transposição. E Jesus procura explicar do interesse deles que haja essa partida, porque sem que Jesus deixasse o cenário e o Cristo retornasse à sua realidade maior, ele não poderia enviar o Consolador. Depois ele faz um apontamento de 3 aspectos ali que a gente pode delinear. Esses 3 pontos, eles são pontos que vão nos deixar perceber 3 assuntos que serão lançados ao longo dos séculos diante do mundo. E o mundo vão precisar, e o mundo, todas, quando a gente fala o mundo, nós estamos falando as sociedades que vivem no mundo, os seres humanos, todos vão precisar compreender esses 3 pontos. O primeiro ponto é erro ou pecado. E o erro que Jesus, nesse momento, destaca é porque os próprios que se dizem cristãos
não lhe serão fiéis. Jesus já sabia que isso ia acontecer, que ele ia retornar ao mundo espiritual, que os discípulos iam ter dificuldade na propagação da Boa Nova, mas que depois haveria uma ampla divulgação, o cristianismo se espalharia por todo o mundo ocidental, mas os que se diriam cristãos não seriam fiéis aos seus ensinamentos. O segundo ponto é a justiça. Justiça não no sentido de julgamento do bem e do mal, mas no sentido de ajustamento. Então, porque quando o Cristo retorna, ele não será mais visto na personalidade de Jesus. E será preciso que cada um busque esse encontro com o próprio Cristo interno, ajustando-se à sintonia do ensinamento do Cristo missionário que esteve aqui. Porque quando a gente fala do Cristo interno, nós estamos falando que nós somos espíritos imortais, então somos, em potencial, destinados à angelitude, a atingir o patamar do Cristo. E precisamos buscar essa realidade, ajustar-nos a esse conhecimento. Então, justiça nesse sentido. E o terceiro ponto é o discernimento, porque tem a questão do dominador deste mundo. Ele fala o príncipe deste mundo. Tem o príncipe do mundo dito em duas conotações diferentes. É dito em relação a ele mesmo, que é o governador do planeta Terra, que foi julgado e seria expulso do mundo, mas príncipe do mundo também diz respeito ao domínio daquilo que empolga o homem encarnado, que não é a mensagem espiritualista. Então, há um espírito dominador do homem no mundo que o condiciona aos prazeres, à matéria. Então, essas três coisas que estão ditas nessa passagem, a gente tem que refletir sobre elas. O pecado, pecado no sentido do erro, do equívoco, não no sentido de ofensa a Deus. Deus não se ofende com as nossas questões e com os nossos erros, nós aprendemos errando. A questão da justiça no sentido de justeza, o ajustamento ao ensino espiritual para que a gente possa atingir a própria destinação de plenitude. E a questão do juízo, do julgamento, o julgamento do mundo, que ainda é um julgamento contaminado pelas coisas de interesse imediatista, porque a maioria do mundo ainda está envolvida nessa questão da atração pelas ilusões do mundo material. Emmanuel comenta o versículo 7 no livro Pão Nosso, na lição 125, Psicografia do Chico Xavier. E esse versículo 7 é aquele que diz assim: todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Então, exatamente essa questão da morte de Jesus. O Cristo não morreu, mas a personagem de Jesus morreu na cruz. Então, Emmanuel vai comentar assim: semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo.
O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a intolerância de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Então, não acontece a morte de alguém, de uma personagem no nosso cenário aqui, sem que seja pela vontade de Deus. E sempre que isso acontece, é um recado de mudança para quem vai, para quem fica. E essa mudança só vai ser aproveitada como lição se nós olharmos com outros olhos essa passagem natural na nossa experiência de encarnados. Então, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos na outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!